Já pensou que o nome Gaza, que vemos todos os dias nos noticiários, não é apenas um lugar no mapa, mas um eco de milhares de anos de história e profecia? Gaza não é uma invenção moderna. É uma das cidades mais antigas do mundo, e seu nome em hebraico significa fortaleza. E que fortaleza! Desde os tempos antigos, Gaza foi um ponto estratégico, uma encruzilhada de impérios, um palco de comércio, guerra e idolatria. Suas muralhas pareciam impenetráveis, um símbolo de poder e desafio. Mas enquanto os homens construíam muralhas de pedra, a palavra de Deus já havia decretado seu destino. A Bíblia, muito antes das manchetes de hoje, apontou para Gaza como uma terra marcada para o julgamento. Profetas como Amós, Sofonias e Zacarias, homens que falaram em nome de Deus, anunciaram a sua ruína com palavras que atravessaram os séculos e ecoam com uma força impressionante nos nossos dias. Eles não estavam apenas prevendo o futuro, estavam declarando um decreto divino. E a história, como uma testemunha fiel, confirmou cada palavra. Gaza foi conquistada, incendiada, abandonada e reduzida a cinzas, não uma, mas várias vezes. Pense nos filisteus, o povo que capturou e humilhou Sansão dentro daquelas mesmas muralhas. Onde eles estão hoje? Desapareceram. Depois deles vieram os grandes impérios da antiguidade. O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Grécia de Alexandre, o Grande e o poderoso Império Romano. Todos eles marcharam sobre Gaza, deixando um rastro de destruição. Cada conquista era um cumprimento, um lembrete de que as palavras dos profetas não eram vazias. Com o passar dos séculos, a história de Gaza continuou a ser escrita com sangue e fogo. Domínio muçulmano, as cruzadas, o Império Otomano, cada novo poder que se levantava via em Gaza um prêmio a ser conquistado, um ponto estratégico a ser controlado. A cidade tornou-se um símbolo persistente de resistência, muitas vezes uma resistência violenta contra Israel e outros povos. Gaza sempre esteve no centro do conflito, um barril de pólvora esperando a próxima faísca. E agora, aqui estamos nós, no século XXI, e o nome Gaza volta a dominar as manchetes mundiais. Hoje, sob o controle do Hamas, havemos mais uma vez mergulhado em conflito, em sequestros, em guerra e em ruínas. As imagens de prédios destruídos, de cidades em escombros, são chocantes, e diante de tudo isso, uma pergunta se torna inevitável, quase assustadora. Não estamos testemunhando com nossos próprios olhos o eco daquelas palavras proféticas antigas? Vamos olhar para o que a Bíblia diz. O profeta Amós, há quase 3.000 anos, declarou: "Porei fogo aos muros de Gaza, e ele consumirá os seus palácios." Pense nisso. Fogo nos muros, consumindo seus palácios, seus edifícios fortificados. Quando vemos as imagens de bombardeios e explosões hoje, como não lembrar dessa profecia? A tecnologia mudou, as armas são outras, mas o resultado, o fogo consumindo as fortalezas, é o mesmo. Depois, temos o profeta Sofonias, que proclamou de forma direta e assustadora: "Pois Gaza será abandonada, uma cidade que já foi um centro pulsante de comércio e poder, condenada ao abandono." A palavra hebraica para abandonada aqui carrega um peso de desolação, de ser deixada vazia, desamparada. Ao longo da história, isso aconteceu repetidas vezes. Gaza foi deixada em ruínas e reconstruída, apenas para ser abandonada novamente. E hoje, com ordens de evacuação e milhões de pessoas deslocadas, a imagem de uma Gaza abandonada, de uma cidade fantasma, torna-se uma realidade terrível diante de nós. E não para por aí. O profeta Zacarias acrescenta outra camada a essa visão profética. Gaza sofrerá grande dor. O rei de Gaza perecerá. A dor de um povo pego no fogo cruzado, a dor da perda, da destruição e a queda de sua liderança. O rei de Gaza perecerá.
Isso não fala apenas de um indivíduo, mas do colapso da estrutura de poder que governa a cidade. A liderança que promete segurança, mas entrega guerra e ruína. Estamos vendo a dor em Gaza? Sim, de forma inegável. Estamos vendo a liderança de Gaza sendo caçada e seus postos de comando destruídos? Sim, isso também é notícia diária. Então, o que estamos vendo hoje não é apenas mais um conflito geopolítico. O fim de Gaza, como descrito nos noticiários, é muito mais do que isso. É um aviso profético para o mundo inteiro. Uma cidade que se ergueu como uma fortaleza está sendo, como a profecia disse, abandonada. Um povo que confiou em líderes humanos e em ideologias de violência está sendo, como a profecia alertou, levado à dor e à destruição. O que acontece em Gaza não fica em Gaza. É um microcosmo, um prelúdio do que a Bíblia prevê para o fim dos tempos. A Bíblia fala de um tempo de grande tribulação do julgamento das nações que se levantam contra Israel e, finalmente, do grande e terrível dia do Senhor, quando Deus intervirá de forma definitiva na história humana para estabelecer o seu reino. As profecias sobre Gaza são um lembrete poderoso de que Deus é soberano sobre a história. Impérios sobem e caem, líderes vêm e vão, mas a sua palavra permanece para sempre. O que ele decretou, acontece. E se as profecias sobre Gaza estão se cumprindo com tamanha precisão, devemos prestar atenção ao que a Bíblia diz sobre o nosso próprio futuro. E aqui fica a reflexão para cada um de nós. Em quem ou em que estamos construindo a nossa fortaleza? Nas nossas finanças, na nossa carreira, em ideologias políticas, em líderes humanos? A história de Gaza nos mostra que toda fortaleza construída por mãos humanas, por mais imponente que pareça, está destinada a ruir. A única fortaleza verdadeira, o único refúgio seguro, é o próprio Deus. As ruínas de Gaza não são apenas uma tragédia humanitária, são um sermão em escombros. Um sermão que nos chama ao arrependimento. Um sermão que nos alerta para não confiarmos nas fortalezas deste mundo. E, acima de tudo, um sermão que aponta para a urgência de buscarmos a única paz verdadeira e duradoura. A paz que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. As profecias estão se cumprindo. O tempo está se aproximando. A questão não é se o julgamento virá, mas se estaremos preparados quando ele chegar. Pense nisso. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para continuarmos explorando juntos as verdades profundas da Palavra de Deus. Fique na paz.